Pois é, né? Quando você fala de movimento negro, direitos, libertos, vem quem na sua cabeça, né? Zumbi? Que pena. Aqui nesse canal a gente vai trazer realmente quem fez. Uma pessoa importantíssima. Quer saber quem? Roda a vinheta. Queridos seguidores, que saudade de vocês. Voltamos com tudo, hein? Entrevistas fantásticas, maravilhosas, com pessoas que trazem cultura, educação e muito amor para esse país. Eu sou o professor Altair Prado, com muita honra, a cada semana uma entrevista inspiradora. Se você gosta de assuntos que falem da verdadeira história e que tratem o Brasil como ele realmente merece, aqui é o seu canal. Aqui também não, vamos lá nas nossas redes sociais. Nós temos o Quai, o Instagram, Facebook, o TikTok. E aí vai aparecer o TikTok e o Instagram. Siga lá, todos os dias tem shorts, reels falando de história e ainda os nossos entrevistados. Conto com vocês, recados dados. Quer participar do nosso programa? E sabe o que? @sabeoque.com.br. Venha fazer a diferença. Falar hoje, né? O movimento abolicionista foi muito grande, foi muito forte. E uma república decadente, caquética, horrorosa, apagou. E hoje os movimentos fazem questão, a narrativa barata que eu tanto falo, fazem questão de exaltar somente um ou outro. Sim, eu falo de Zumbi, mas não. Você tem que ver hoje que existiam abolicionistas brancos, brancos de olhos azuis, brancos de olhos verdes, brancos, e que fizeram a diferença. Ricos, milionários, donos de fazendas, barões, todos eles eram contra a escravidão. Só que a narrativa ela apagou, mas nesse canal não. E eu trago hoje um grande historiador, que eu sempre falo que na nossa vida nós temos inspirações. Sabrina Ribeiro foi uma inspiração para mim. O Bruno Antunes é uma inspiração para mim. O Henrique e esse rapaz aqui, jovem, mas com uma experiência fantástica. Ele já tem um canal no YouTube e no Instagram desde 2019. E ele vem trazendo as verdades também e falando da nossa família imperial tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão injustiçada. Rodrigo Bastos, que alegria poder falar com você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que estão aqui, né? Os telespectadores do Sabe o Quê? Esse programa fantástico, democrático também, né? Obrigado. Porque traz essa informação para todos nós, a informação verdadeira, né? Que é essa informação que nós recebemos na escola. O Altair está aqui, pode falar muito sobre isso, né? Ele está na área de educação também. A gente sabe que a gente não tem a possibilidade de passar essas informações que nós falamos aqui com um programa igual o dele, né? Sério, para levar a informação da família imperial, da monarquia, da nossa história, da nossa verdadeira história que foi retirado de nós. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Cara, você é muito jovem, né? É difícil hoje achar um jovem que queira fazer história. O que te levou a estudar história? Muito engraçado porque eu comecei na engenharia. Ah, você começou com engenharia? Eu comecei com engenharia. Terminou? Não, fiz 3 anos. Eu era muito bom na área da matemática. Eu era monitor. Meu pai quase me excomungou, né? Meu pai falava também. Falou, não, pô, termina. Aí eu falei, não, eu era bolsista na época. Eu larguei mão e fiz história. E você fez por onde? Eu fiz na Uninove e terminei na Unip. E assim, foi em que ano você pode... Isso foi... O que eu terminei foi em 2021. Tá. Eu comecei em Direito, mudei pra... Fiz Letras, que apesar que tem a ver. Letras, né? Que é literatura e depois História. Mas História sempre foi minha área. O que te fez mudar? Porque você saiu de uma área totalmente diferente pra entrar em outra totalmente diferente. Você saiu de uma exatas, né? Isso, exato. Pra humanas. Mas podia ter sido português. O que te fez assim? Qual foi a vírgula, o ponto ou os 2 pontos que te fizeram levar à área de história? Eu fiz engenharia por pressão do meu pai do que por questões assim pessoais minhas. Eu sempre amei história. Eu sempre tive muita facilidade. Desde pequeno, eu com 9 anos, meu primeiro livro que eu li foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um livro extremamente complexo para uma criança de 9 anos ler. E eu amava Machado de Assis. Amo também. Sempre amei o Machado de Assis. Falar. Eu sempre amei o Machado de Assis, né? Pra mim é o maior escritor que nós tivemos. Certo. A história, obviamente que
tivemos outros literatos muito melhor, pode ser melhor na opinião de algumas pessoas, mas eu acredito que o Machado de Assis é o melhor. E é a the história best. pura, né? Ah, sim, com certeza. E o que acontece, né? Eu, durante minhas experiências até religiosas também, né? Foi muito engraçado. Uma vez eu sou kardecista. Ah, que legal. Eu sou kardecista. Que história que também tem pra caramba pra falar, né? Nossa, muito. E aí eu tava dentro do centro espírita e o médico que tava lá, ele falou assim: você tem muito pra falar sobre Dom Pedro II. E eu tava fazendo engenharia nessa época. Você tem muito a falar sobre Dom Pedro II. Jura? Falou desse jeito pra mim. Aí ele falou assim: você e Pedro II tiveram uma história. Pra quem acredita em reencarnação e tal. Tiveram uma história, né? Tiveram uma história juntos e você... Então você já morava no Brasil, então, na outra casa. Você gosta daqui, hein? Pois é. E ele falou assim: você foi um filósofo e você vai continuar falando sobre Pedro II. Durante uma sessão mediúnica ele falou isso. E aquilo me tocou muito. Me dá o endereço. Me tocou. Será que eu fui amigo da Januária? Não sei, né? É que nem eu falo, né? Ou eu fui um cara muito monarquista na outra vida, ou eu fui um republicano e agora eu tô aqui. Tá pagando. Exatamente, tô pagando. E aí, aquilo me chocou muito, aí eu falei: cara, eu tenho que mudar, porque eu gosto de história. É óbvio que nós temos os nossos desafios, né? E nós sabemos. Sim. Passar a verdadeira história é muito difícil hoje em dia. Mas eu amo o que eu faço, eu sei, assim... E Dom Pedro II, ele vai entrar muito forte na minha vida, mais forte ainda, na pandemia. Pandemia, eu não trabalhava como professor ainda. Eu tava trabalhando de estoquista de supermercado. Olha. E eu fiquei doente e eu comprei 3 livros na época e que falava sobre o período imperial do Brasil. Esses 3 livros que eu li, aquilo me digeriu. Passa o nome depois. Depois eu vou passar o nome. Que aquilo não me digeriu porque passava sempre aquelas mesmas coisas. Dom Pedro I, mulherengo. Dom Pedro II, compactuou. Você via mentira ali, né? Eu falei: cara, não é real isso, né? E aí, dentro da minha própria universidade também, as pessoas batiam sempre no Pedro II. Tanto que, pra você ter ideia, né? Pra gente não entrar aqui nessa questão política, Pode entrar, se quiser. O meu TCC, que a professora passou pra mim, foi comparar o governo de Pedro II com o governo fascista de Jair Bolsonaro. Mentira. Acredite se quiser. Acredite se quiser. E eu tive que fazer esse TCC discordando. Falei: pô, por que você tá comparando uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. E tem que fazer, né? E eu tenho que fazer. E aí, ó, eu fiz, mas passando toda a verdade, porque eu fiz uma pesquisa. Se quisesse... Quer dar nota, quer não dar. Exatamente. Aí ela me deu 8, mas escreveu uma observação assim: muito conservadora, muito conservador o seu trabalho. Mas deu. Mas deu a nota, passa aí. Não se vendeu, tá vendo? Mas ela engoliu a seco, porque viu que ela não gostou do que eu escrevi. Porque eu passei a verdade sobre Dom Pedro II. E ela te aprovou, milagre. E me aprovou ainda. Podia ter dado um 7 ali raspando. Exatamente. Sim. Eu acho que deu, assim, a gente acaba descobrindo um pouco da história quando vira uma chave. Eu comecei a primeira coisa que eu percebi que estava errado a nossa história, que eu quis fazer história, foi na pandemia também, porque eu já estava graduado, dava aula de inglês, como eu te falei ali, e eu dava online, só que eu comecei a assistir os vídeos de quem que era mesmo? Da Sabrina e do Bruno. Eu comecei a assistir os vídeos, eu falei: nossa, que legal. Daí me tocou. Só que eu vi assim: olha, eles contam a verdade de uma maneira bacana. Porque eu comecei a ver uns outros, eu vi aquele do Peninha lá. Nossa. Assim, eu falava assim: não me identifico. Aí você, mas... Daí que ele levou até a monarquia. Eu falei: mas monarquia? Eu tô ruim. Daí começou a ver que não. Eu comecei a entender as coisas que aconteciam no nosso país. Até um dado aqui: você toma um cafezinho na hora do almoço, é a Amélia de Leuchtenberg. Quem foi a Amélia de Leuchtenberg ninguém sabia. A filha dela, aquela história tão trágica com a Sabrina. Eu falo que até hoje não existe um vídeo que definiu tanto aquilo como o da Sabrina. Sim. Sabrina agora tá Tatuí. Beijo, isso. Sabrina. E então eu acho que a gente tem um despertar. O seu despertar foi isso. Você começou a ver você viu uma mentira. Exato, várias mentiras. E assim, foi um negócio que me marcou muito também.
são aqueles quadros de Pedro II que a gente tem pelo estado de São Paulo todo. E aí o que aconteceu? Parece uma coisa, né? A gente fala que é destino, né? Mas uma vez eu fui fazer uma visita técnica, e a gente foi fazer uma visita técnica dentro do Largo de São Francisco, que é uma faculdade de Direito, uma das primeiras do Brasil. Isso em história já. História. E aí quando a gente entrou lá, a gente não podia acessar a parte que era a parte de Direito, onde tinha julgamentos. E aí naquele dia, o reitor lá abriu pra gente, a gente entrou. Quando eu sentei, quando eu olhei pra trás de mim, era Dom Pedro II sentado naquela cadeira. Isso não é um chefe de estado, gente? Aquilo me arrepia até hoje. É o que eu falo. Me arrepia até hoje. Porque quando eu olhei aquilo, eu olhei pra trás assim, e eu falei, nossa, cara, que é isso? Quem que é esse cara que tá o tempo todo aqui? E eu comecei a pesquisar e eu me apaixonei. Pra mim, é o maior estadista. A gente pode falar sobre Dom Pedro I, a gente pode falar sobre outras figuras, mas quando eu falo de Dom Pedro II, eu me animo. Eu falo que ele é um exemplo fantástico de um chefe de estado, de um estadista e de um patriota. Patriota, por isso eu falei, mas se tivesse continuado, não teríamos passado por tanta humilhação como passamos. Sem dúvida, e muito, né, estigmatizado a questão da Dona Isabel também, né? Muito. É outra que foi que a gente vai chegar nela. Vai chegar nela porque eu cresci sabendo que ela era uma cocota de igreja, só lavava chão, o marido mandava dela, burra, e que... Carola de igreja, e que, meu Deus, vivia pro marido. Muito pelo contrário, aí comecei a estudar de novo a história, porque tem um livro chamado As Alegrias e Tristezas, que eu consegui essa edição, que é o maior sobre Dona Isabel, sem dúvida. Não tem jeito. É do Bruno, e eu comecei a falar, Aí eu comecei a entrevistar o Anderson também, das Irmandades Nossa Senhora dos Homens Pretos, do Rio de Janeiro. Isso. Aí você começar a São Benedito. Aí você fala, meu Deus, ela tinha um quilombo, ela ajudava num quilombo, a Dona Isabel. O nome do Leblon, não era? Isso, quilombo. Aí você começa a estudar. E aí você começa a falar, gente, a família real não fez mal pra ninguém, muito pelo contrário. Não. Aí eu comecei a falar assim, peraí, vamos voltar. Peraí, Floriano, Deodoro. Eu falei, gente, o problema foi na República. Foi aí que eu falei assim, vou entrar na faculdade. E aí o pior, eu entrei na pandemia. Então assim, eu entrei assim, vou fazer presencial, mas é pandemia, vou online. Sim. Em Santos, o curso. O primeiro ano eu fiz online, porque tava pandemia. O segundo, porque eu tinha 4 anos, abati por causa de letras. O terceiro ano tinha acabado a pandemia, eu não tinha que ir pra Santos todo dia. Nossa. E voltar. Mas, Rodrigo, que alegria. Foi o curso mais lindo que eu vi na minha vida. Só que você sabe que na própria faculdade... Aí eu entro numa pergunta em você. Você é professor de História? Geografia não? Não, História. Eu beijo. Assim, eu falei, eu sou habilitado, mas não gosto. A gente é habilitado, mas não é. A gente é habilitado também, não é? Quem faz História geralmente habilita. Sim, né? Só que Deus me livre, não dá. O Henrique é bom em geopolítica. Mas você percebe hoje que a história está sendo... Você como professor de história, a história está sofrendo polarização, principalmente no ambiente escolar? Por favor. Infelizmente, né? E você vê também dentro do ambiente escolar, principalmente em escola pública, né? Você vê que o professor, ele tá preso dentro daquele cronograma do Estado. Então você não pode sair muito. E o cronograma do Estado é o cronograma... Woke. Acho que essa palavra define mais. Então é sempre aquela mesma coisa. A família real era apoiada em cima da escravidão, tal, pra se perpetuar no poder. Desminto. Eu desminto. Tô nem aí. E eu coloco na lousa pros alunos. Tem muitos alunos que começam a gostar da monarquia depois que eu começo a explicar. Óbvio que a grande maioria dos professores de história, e você pode me confirmar, só nós dois que é diferente. É muito raro, né? Concordo com essa visão, né? Então, assim, com certeza é muito polarizado e muitas vezes a gente tem que guardar pra nós a nossa opinião pra gente não ser massacrado. Porque hoje em dia existe muito isso, né? Você apoia a monarquia, você é fascista, você é bolsonarista, você é não sei o que lá. Você só pode... Eu posso ser monarquista, ponto. Por que não? Né? A gente não vive num estado democrático. Até porque o monarquista, ele entende se é de qualquer linha.
Exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo muito uma ignorância. Você não pode discordar de política A ou B, porque senão você é o C, você é o D, você é o E. E dentro de um Estado que nós vivemos democrático, né? Sim. Sim, por que não eu apoiar a monarquia? Eu acho que é a melhor maneira de se governar. Os países com maior índice de desenvolvimento humano são monarquistas. E como historiadores e professores, não é só historiadores, pesquisadores, professores de história, a gente acaba vendo esses dados todos os dias. Então, por exemplo, não tem como você mentir. Exato. E aí eu fico perguntando, por que defende essa coisa caquética aqui? Transforma em político político de estimação. Acha, uma amiga minha que eu amo de paixão, mas ela falou assim: viva, eu sei, legal o rei que eu entrevistei, Dom Bertrand, mas viva a democracia. Eu falei, mas quem disse que não tem? É que foi criado Né? em cima da monarquia muito esse estigma de que nós tivemos uma monarquia absolutista. E não As foi. pessoas pensam nisso. Já era constitucionalista. Exato. Até hoje, as pessoas... Meu avô falava isso. Meu falecido avô falava isso. Ele falava assim... Aquele rei que mandava em tudo, tal. Hoje em dia, se ele estivesse vivo... Você fala, não. Eu conversaria muito melhor com ele. Então, assim, a gente sabe ali... Daquele plebiscito que teve... Você vê a ignorância... Eu tava. Então... Eu não estava, mas Você concorda, Rodrigo? Mesmo sem divulgação, a família imperial proibida de fazer divulgação, Sim. ter 13% é muito alto. muito alto. É muito alto. E eles esperaram fazer isso, né? Foram 104 anos de uma república inconstitucional. Então, e aí vamos voltar para a história. 104 anos de uma república. Esperaram. Por quê? Porque a república, você sabe que no princípio ela teve que limpar tudo, acabar com a imagem da monarquia. Entrar Floriano, entrar Deodoro, entrar depois eu esqueci o outro lá. Mas acabaram com a imagem da monarquia, transformaram a monarquia em algo caquético, chacota, de risada. Eles teve a guerra da degola lá, que se você falasse que era monarquia, você era degolado. Floriano Peixoto, que é Florianópolis. Que era desterro, né? Desterro. Então, Rodrigo. E aí você fala, peraí. E aí que cada vez mais eu me torno monarquista e aqueles historiador ferrenho, que eu falo assim, peraí, agora é pra desmentir. Isso. E tá levantando um movimento de gente desmentindo. Sim. Cada vez mais você vê pessoas falando mais sobre isso, né? Porque antigamente só tinha voz quem apoiava a patota que fala aquele, De um lado ou de outro. discurso, né? Hoje em dia você vê que acho que a pandemia colaborou com isso, né? Porque veio muito YouTube, as pessoas assistir vídeos na internet, né? Então essas pessoas que não tinham voz começaram a Você achou que a pandemia conseguiu trazer um pouco dessa situação no Brasil? As pessoas não tinham o que fazer, vou assistir o YouTube. Sim. Você acha que foi isso? Com certeza, eu acho também, né? Porque as pessoas foram para a internet e aquelas pessoas que não tinham voz começaram a ter voz. A pessoa, eu fui um desses casos. Você começou, né? Eu comecei na pandemia. Você tem um canal no YouTube também? Do canal no YouTube, no Instagram e no TikTok. Eu tenho o Quai ainda. E o Facebook de brinde. Mas continua, E dentro dessa época surgiram esses historiadores, esses pesquisadores, até professores também, né, que começaram a passar essa visão de mundo, essa visão de Brasil, né, e para mostrar para a grande população que a gente teve uma história brilhante, maravilhosa. A história do Brasil é uma das histórias mais lindas que já existiu em qualquer parte do mundo. Quando eu comecei a história, eu queria estudar sobre o Império Romano. E eu acabei, assim, me concentrando totalmente em história do Brasil. Você acredita que eu tinha pavor da história do Brasil? Eu queria estudar, sabe, a monarquia inglesa. Eu não me esqueço nunca. Nossa, eu acho que então a Sabrina, a gente foi pro lado da história do Brasil, que eu quero fazer o mestrado, quero fazer o doutorado. Apesar que hoje é tão polarizado o mestrado e doutorado, né, Rodrigo? Rodrigo, então vamos lá. Você trouxe, o Rodrigo trouxe hoje para ele vai desmistificar, vai acabar com uma narrativa barata, porque ele é um pesquisador sério, principalmente no movimento abolicionista, né, Rodrigo? Sim. Vamos lá. Começar. Já havia movimentos abolicionistas lá para a época de 1800 e alguma coisa. Teve as leis, que foi o ventre livre, Sexagenário. já para poder eliminar, porque Isso. era de Dom Pedro a vontade de não derramar sangue, e sim aos poucos, não era? Se eu Isso. estiver errado. E sim,
O Dom Pedro II, né, a gente pode falar que ele é o primeiro que vai assumir essa causa. Mas a gente pode também falar que o pai dele, o Dom Pedro I... Ele também era abolicionista, porque né? ele vai deixar uma carta pro filho dele. O Dom Pedro I deixa Sabia uma disso carta, não, tem sério? uma carta, ele falando assim, olha... Ele mandando pro filho dele, olha,